que todo mundo tem condição de fazer isso, que todo cirurgião dentista consegue desempenhar esse atendimento com muita desenvoltura, que não precisa ser o professor da faculdade, que você não precisa encaminhar os seus casos, ser um mega especialista para fazer isso, como muitas vezes a gente tem essa noção. É justamente o contrário. E se cada um de nós ajudar nesse processo, mostrando isso para mais colegas, falando isso com mais colegas, que a Stômato pode estar dentro de todas as especialidades, a gente só faz isso crescer. Então, uma das maneiras de você ajudar nisso é justamente você divulgando os nossos canais, compartilhando, mostrando, ó, você já viu o Maurício, você já viu os vídeos que ele faz, você já viu as coisas que ele fala a respeito da estomatologia, você já viu que todos os dias ele dá dicas de coisas que a gente pode fazer no consultório e como isso é assertivo junto aos nossos pacientes, como isso tem impacto no nosso atendimento, como os pacientes percebem a diferença quando você faz um atendimento, que sinceramente, pessoal, não é complicado, não é nada mega tecnológico, mas é extremamente atencioso, cuidadoso e humanizado. E as pessoas percebem quando você faz essa diferenciação no seu atendimento. Então, compartilhe os nossos canais, se inscreve caso você não esteja inscrito. E hoje com essa tópico, com essa pegada, né, de odontologia além dos dentes, a gente vai discutir justamente esse universo de atendimento, esse universo de possibilidades que a Stômato representa e que a Stômato pode desempenhar dentro do consultório de todos nós. Odontologia além dos dentes. Olha só, vamos fazer dois raciocínios paralelos aqui que são importantes. O primeiro deles é aquela questão que é uma bandeira que a gente sempre levanta, principalmente quando a gente vê a profissão sendo apertada por outra área do conhecimento, por outra profissão, ou quando a gente quer direitos para a gente e a gente levanta a bandeira de que odontologia é uma profissão da área da saúde. E de fato, odontologia é uma profissão da área da saúde. Mas olha só, não basta a gente dizer isso. Isso parte de um compromisso que a gente tem que ter, enquanto profissional da área da saúde, de justamente fazer esse atendimento pleno, fazer esse atendimento integral do paciente, como um profissional da área da saúde e não transformar isso apenas no discurso. E quando a gente fala de fazer uma odontologia além dos dentes, está envolvida a gente oferecer atenção integral para aquelas alterações que estão acontecendo na boca. Perceber isso é o primeiro ponto. Não basta só a gente enxergar isso. A gente precisa enxergar, que então é esse o primeiro ponto da percepção, mas a segunda questão é a atitude. E a atitude envolve você ser proativo e saber como, pelo menos orientar a condução do caso e orientar como você vai fazer a evolução do caso clínico para que o seu paciente tenha resultados. Não só o paciente, mas para que a gente também tenha resultado, sendo proativo, objetivo, resolutivo com aquele paciente. E quando eu falo resolutivo, eu não estou necessariamente dizendo que você vai ter que curar a doença do paciente, porque tem muitas doenças que elas não têm cura. Ser resolutivo aqui pode envolver um esquema de acompanhamento desse paciente, de tratamento permanente, de tratamento das recorrências dos problemas ou dessa alteração que ele tem, dessa patologia. Isso é ser resolutivo também. Ser resolutivo é você assumir essa questão de que aquela alteração bucal, aquele problema, depois que ela foi percebida, ela vai ser conduzida pelo cirurgião dentista. Afinal de contas, é ou não é uma profissão da área da saúde? Afinal de contas, é ou não é uma bandeira que a gente costuma levantar? Não vale usar essa bandeira só quando a gente precisa dela, de classificar ou de considerar a odontologia da área da saúde. Isso é uma postura de cada um de nós, de defender a profissão de forma integral. E você defender a profissão de forma integral significa você fazer os atendimentos às necessidades dos pacientes. E tem muitos países do mundo que a estomatologia nem é uma especialidade. Ela não é uma especialidade separada dentro da odontologia.
Não, ela é um conhecimento que está dentro de todas as outras áreas, que está dentro de todas as especialidades. Não significa que isso seja bom ou seja ruim, não significa que esse seja o modelo que a gente deve seguir. Eu gosto do modelo que a gente tem aqui. Acho que sim, ela pode ser uma especialidade para quem quer se aprofundar ainda mais, mas ela tem que estar presente nas nossas cadeiras, justamente porque a gente precisa encarar essa questão de que a odonto é uma profissão na área da saúde. Mas ela ser reconhecida como tal depende da atitude de cada um de nós. Porque se a gente não tiver essa atitude de atuar como um profissional da saúde, só para a boca mesmo, né? Mas resolvendo, absorvendo todas essas questões que a boca apresenta, a gente não vai ter esse reconhecimento. A gente vai ficar no falatório, a gente vai ficar na falácia. E também a gente precisa se dar conta que é muito mais importante o que a gente faz e o que a gente mostra do que a gente fala. Quem tem filho sabe, a gente educa muito mais pelo exemplo, pelas atitudes, do que pela palavra. Talvez você não saiba, mas eu sou escoteiro há muito tempo, quase 40 anos eu faço parte do movimento escoteiro, e isso também é algo que a gente bate muito dentro do movimento escoteiro. Você educa pelo exemplo, você educa as pessoas, pode ser os adultos, pode ser os jovens, por aquilo que você faz e demonstra. Então, não adianta a gente simplesmente falar que a odonto é uma profissão da área da saúde, que a gente está cuidando das lesões bucais, que a gente está olhando o que está acontecendo na boca dos nossos pacientes, mas se a gente não faz. E quando você demonstra isso para o seu paciente, fazendo esse atendimento diferenciado, identificando as alterações, mostrando para ele, explicando, qualificando a sua abordagem, a sua conversa, qualificando no sentido de você conseguir abordar tudo, mas você ser também de uma linguagem que o paciente te entenda quando você retorna isso para ele. Não basta exclusivamente você examinar minuciosamente o paciente e identificar todas as situações e você falhar na comunicação. O paciente precisa receber de volta aquilo que você colheu na sua consulta, porque é aí que ele valoriza o que você está fazendo. É aí que você vira o jogo. E é aí que ele percebe que você está realmente atuando como um profissional da saúde. Justamente essa bandeira que a gente está sempre levantando. Porque você está demonstrando isso. Você está demonstrando, através da sua consulta, através de atitudes, que você sim atua de uma forma diferente, atua de uma forma proativa. Então olha só, eu disse no início da conversa aqui que a gente ia fazer 2 raciocínios que eles são paralelos e extremamente importantes. Então a primeira questão é essa, de você ter essa percepção de que ser uma profissão na área da saúde depende de demonstrar, depende de atitude, depende de assumir essa bandeira e não ficar olhando só os dentes dos pacientes, e você saber como você vai fazer a condução do caso e não ser o dentista né? Aquele dentista que pega o receituário e só despacha os pacientes do consultório, né? Ao periodontista, ao endodontista, ao estomatologista, ao cirurgião, ao ortodontista. É claro que a gente não vai fazer tudo. Também a gente já passou esse momento do odonto, mas a gente precisa perceber aquelas coisas que nós podemos fazer e a gente está deixando de fazer por insegurança. Principalmente coisas como a estômato, que você não precisa de equipamentos caros, sofisticados. Você não precisa de treinamento de habilidades manuais, que é algo difícil da gente desenvolver. Leva tempo para você aprender uma técnica nova. Você sabe disso. E aprender técnicas na estomatologia é basicamente você adquirir conhecimento e saber como aplicar ele. Não envolve treinamento de habilidades. Claro, você vai ter que melhorar seu exame, melhorar a semiotécnica e tal, mas isso é uma coisa simples, pessoal. Isso não se compara. É você aprender a usar instrumentação em endodontia, instrumentação rotatória. Isso não se compara. Você usar um piezo bisturi para fazer enxertos ósseos para implantes ou para fazer osteotomias. Não se compara. É outro tipo de treinamento necessário, que é muito mais simples de ser aplicado e ele é praticamente imediato. Então,
A segunda questão é quando você percebe isso, você vê a odontologia como uma ciência da saúde, muito além de avental preto, luvas e gorros coloridos. Nada contra, eu uso avental preto também, acho muito legal, mas a gente não pode usar só a vitrine da profissão, e quando o paciente tem algo que necessita da nossa intervenção na maneira de melhorar a qualidade de vida dele ou eventualmente salvar a vida desse paciente, a gente treme na base. Bate aquela insegurança fenomenal, que normalmente essa insegurança vem porque a gente não sabe o que fazer. Você pode não saber o diagnóstico da situação, mas você tem que saber como conduzir o caso com segurança. E isso é justamente o que a Stômato te oferece quando você começa a incluir isso dentro da sua prática. Qual é o problema que aparece? O problema que aparece é um medo justamente de ter que talvez pensar que tem que adivinhar como vai ser o processo, ou de você pensar que não tem pacientes assim no consultório. E por que você não percebe? Você não percebe isso justamente por causa da formação que a gente tem. Na faculdade a gente é muito estimulado para ver dentes, e para ver dentes o tempo todo. E depois, quando você começa a trabalhar, você quer converter isso em atendimentos. É óbvio, né? A gente adora a odontologia, a gente ama a profissão, mas a gente também precisa que a odontologia pague as nossas contas. Então a gente tenta perceber sempre quais são as possibilidades de atendimento que você tem nos dentes do paciente e como você vai fazer para resolver as questões. E tá perfeito. É isso mesmo. É assim que as coisas devem funcionar. A gente deve ter essa atenção muito específica e muito atenta com os dentes, mas não é só isso. E quando a gente está só nisso, aí que você acredita que não tem casos no seu consultório que você possa fazer esse atendimento de estômago. E tudo que a gente deixa de fazer, tudo que a gente não percebe como oportunidade de atendimento, sinceramente, pessoal, é dinheiro que fica na mesa. E se você não enxerga isso, se você está pensando que não tem pacientes assim, você está deixando de fazer esses atendimentos. E quando você começa a ter uma rotina de atendimento de estômago, e essa rotina quer dizer um paciente por dia, pô, cara, começa com um paciente por semana. E daqui a pouco, quando você embala essa questão, faça as contas do quanto representa isso de hora clínica de valor. É muito importante, e isso é outro viés da nossa profissão, a gente não costuma ter uma visão assim da hora clínica de trabalho, porque a hora clínica da Stômato ela é super valorizada, porque você tem muito pouco gasto, você não tem quase despesas de material, de equipamento para fazer essa hora clínica, e essa hora clínica costuma ser menos do que uma hora, porque você precisa ter esse enfoque de área da saúde, de consulta valorizada e de atendimento que vai além dos dentes, perceber as outras coisas, mostrar para o paciente que você percebeu e explicar para ele. Assim você consegue fazer essa questão de agregar valor e de fazer com que o paciente desperte para essa percepção de uma odontologia diferente, uma odontologia que realmente é a área da saúde, que não está voltada só para os dentes. Então, quando você está lá na faculdade, essa é uma visão que normalmente é passada para a gente de forma muito natural. A gente vai tendo disciplinas e a preocupação com os dentes, a gente vai identificando essas situações de alterações dentárias e a gente não vai focando por como isso está repercutindo no resto da boca, a gente não vai focando para perceber outras alterações para o que o paciente tem. E com o passar do tempo, às vezes você está até antenado, né? E acontece um negócio interessante, né? Muitos colegas contam isso. Às vezes o cara vê, pensa, diagnostica, e não fala nada, porque considera que não é necessário. Por exemplo, um exemplo clássico disso, toros. Você vê que o paciente tem toros, mandibular, palatina, aquela exostose óssea lá, e você não fala para o paciente que você percebeu aquela alteração na boca. Você não mostra para o paciente. E aí você perdeu uma oportunidade muito importante de agregar valor na sua consulta e agregar valor no seu atendimento. Quando você vê um tórax, isso vai repercutir naquele momento em mais dinheiro? Não naquele momento. Não, você não vai cobrar consulta a mais do paciente que você viu um tórax na boca dele e mostrou. Não é isso.
Mas você vai mostrar para o paciente que você está preocupado, que você teve atenção e certamente você vai virar referência para esse paciente quando ele tiver novas necessidades, novas alterações. O mesmo tipo de comportamento acontece quando você vê varicosidades embaixo da língua. Pacientes com mais idade, olha, sei lá, mas a gente não tem uma estatística precisa para isso. Mas é muito grande a prevalência de pacientes que têm varicosidades e que a gente observa e às vezes não fala nada, não valoriza a alteração. Até que um dia o paciente descobre, está escovando os dentes, olha no espelho, o mesmo acontece com o tórax. Um dia o cara morde diferente, traumatiza o tórax e aí ele descobre que ele tem um aumento de volume grande lá. E ele está consultando com você há um tempão, e você nunca falou nada. Aí ele vai em outro dentista e conta isso. Quem nunca ouviu essa história? Pô, a minha vida inteira consulto com o dentista e ele nunca me disse que eu tinha isso. Aí você ameniza, né, a situação e diz assim, ele não te disse porque não é nada grave, não é nada importante. Não é importante em termos. Quando o paciente descobre aquilo, aquilo se torna importante. E olha só a falta de sensibilidade que a gente teve no manejo desse caso e não mostrar a alteração e não reconhecer que a odontologia vai além dos dentes. A gente mostrou as cáries, mostrou a gengivite, mostrou a doença periodontal, falou da possibilidade de implantes nas falhas dentárias e não mostrou as alterações que esse paciente tinha na boca. Mas esse é um caso que você não vai conseguir desdobrar ele para novos atendimentos. Esse é um caso que você vai agregar valor e quando esse paciente tiver novas necessidades, você vai ser a referência dele. É natural, ele percebe que você está atento a isso. Mas você tem aquelas outras situações, como por exemplo manchas brancas, que precisam ser acompanhadas, que precisam ser resolvidas através de atendimento dentário, atendimento odontológico de boa qualidade e que também muitas vezes são negligenciadas. E aí, gente, você precisa evoluir nessa questão do diagnóstico diferencial, porque é aí que vem o medo e é isso que te afasta de fazer essa estomatologia assim, inserida nessa prática clínica. Primeira questão é você não perceber essas alterações, depois é quando você perceber, você não saber o que fazer, e você não sabendo o que fazer, você fica inseguro. Lembra que o foco disso tá porque desde o início a gente vem sendo treinado normalmente para olhar dentes dos pacientes. E aí vem uma outra questão interessante, assim, ó. Às vezes, né, principalmente acadêmico, né, tem muito acadêmico que pede conselho, né? A galera acha a gente nas mídias sociais, talvez algum já tenha até conversado comigo, assim, mas tem campo para estomatologia, tem mercado de trabalho. Gente, tem muito mercado de trabalho. E aí, onde é que ele perguntou isso, né? Onde é que a gente pergunta isso? A gente pergunta às vezes para os colegas, mas os acadêmicos costumam perguntar para os professores. Qual é a pergunta que eu devolvo para ele? Você perguntou isso para quem? Você perguntou isso para o professor que você gosta? Ou você perguntou isso para o professor de estomatologia? E esse professor que você perguntou, tanto faz se é o que você gosta ou se é o professor de estômago, ele está no mercado de trabalho realmente? Ele está atendendo todos os dias no consultório? E se ele está atendendo todos os dias no consultório, ele está atendendo dentro dessa área que você está fazendo as perguntas? Porque é muito importante você saber qual é o feedback que essa pessoa pode te dar. Porque se essa pessoa está trabalhando em outra área, ele é um cara muito focado na especialidade dele, ele está recebendo a indicação de outros colegas especificamente para aquela especialidade que ele está trabalhando, não é uma pessoa boa para te dar dicas de outras áreas ou de áreas relacionadas, porque ele não está focado, ele não está com essa visão antenada para as outras coisas que estão acontecendo e certamente quando o cara é um mega especialista, ele não vai se envolver com outras áreas do conhecimento, mas deveria. Isso foi uma coisa que eu mudei na minha percepção quando eu percebi o quanto o estômago podia agregar no meu atendimento, porque a minha especialidade de origem justamente não era a estomatologia. A minha especialidade de origem era a cirurgia bucofacial. E a minha história com a estomatologia, ela começou a evoluir justamente porque eu estava ensinando alunos de cirurgia. E aí eu percebi a dificuldade que os alunos de cirurgia tinham com o estômago. E olha que maluco isso, né? Porque normalmente, quando você tem lesões para resolver, a tendência natural é você pensar no buco. E você acaba encaminhando os pacientes para o buco.
Porque é muito difícil você encontrar alguém com formação de estomatologia ou alguém que possa te ajudar na estômago, porque são poucos. E normalmente a maioria desses profissionais não está no consultório. A maioria desses profissionais ou está vinculado à pesquisa ou está vinculado ao ensino. E eu percebi que para buco isso era difícil para os alunos. Claro, eu já trabalhava um pouco com estômago, né? Um pouco bastante. Eu trabalho com patologia, com estômago desde a faculdade. Mas enfim, aí que eu percebi que a galera patinava nisso e era uma área tão relacionada. Cara, é aí que a gente tem que melhorar. É aí um dos pontos principais que a odontologia, no geral, como um todo, não está se dando conta de mercado de trabalho. É aí um ponto onde a gente está tentando desenvolver novas tecnologias, entrar talvez em outras áreas, como da discussão isso, né? Se o dentista pode ou não pode fazer determinado procedimento, se está dentro da nossa área de atuação, ou se é da medicina, quando a estômago é um universo a ser desbravado ainda pela profissão e está além dos dentes. E a gente não enxerga porque a gente sempre olha para os dentes dos pacientes, né? Então é muito importante a gente perceber que tem muita coisa para a gente fazer aqui, que tem sim muito mercado de trabalho dentro dessa área, mas você precisa quebrar essa barreira de imaginar que não tem pacientes assim, então você precisa começar a treinar os olhos para enxergar isso, você precisa quebrar essa barreira de que isso não dá dinheiro, e isso dá dinheiro, e é muito importante você ter uma consulta estruturada para você cobrar o quanto você quiser por essa consulta, para que a sua consulta tenha um bom valor e você possa cobrar e tenha pacientes assim, e os pacientes paguem com prazer. Mas você não vai conseguir isso se o paciente entra no consultório, você passa ele direto para a cadeira e dá a famosa olhadinha para ver o que é aquela bolinha, ou aquela manchinha, ou aquela feridinha. Não, né? Se fosse tão simples assim, ele nem precisava ir no dentista, mas afinal é ou não é uma profissão da área da saúde? Se é uma profissão da área da saúde, nós precisamos respeitar todo o protocolo de investigação do problema e fazer o paciente perceber isso, que diagnóstico não é tão simples assim, que diagnóstico obedece um passo a passo e aí você quebra a barreira da insegurança. Então, olha só, quanta coisa afasta a gente disso. Quanta coisa afasta a gente de não fazer essa odontologia além dos dentes, junto com a odontologia dos dentes. Você não tem que separar as coisas, pelo contrário, você tem que andar junto com a sua especialidade. Então, acreditar que não tem pacientes assim, acreditar que não tem mercado de trabalho para isso, acreditar que isso não dá dinheiro e a insegurança de piorar um caso ou de você não saber como conduzir. É muito pior não ver, porque quando você não vê, o paciente pode ter até um câncer de boca que você não viu, justamente por esse foco excessivo dos dentes. Gente, isso é real, assim, é verdadeiro no cotidiano, porque também a gente vê a medicina com o pé dentro da nossa profissão. E aonde que a medicina tem um pé dentro? Tem muito dentro da cirurgia bucomaxilofacial, por vários procedimentos que acabam sendo feitos, mas o outro pé está dentro da estomatologia. Justamente porque a gente não está fazendo isso. Justamente porque a gente está muito focado nos dentes. Mas afinal de contas, qual é a nossa conversa mesmo? Odontologia além dos dentes. Somos ou não somos uma profissão da área da saúde? E se a gente é uma profissão na área da saúde, não adianta a gente dizer. A gente precisa atuar de forma integral, atuar de forma mais ampla. Por que que isso acaba acontecendo, né? De você ter outras áreas do conhecimento resolvendo ou tratando as lesões bucais? Porque as pessoas têm necessidades, então essa é a resposta principal se existe pacientes assim ou se existe mercado de trabalho. Porque se as pessoas não tivessem essas necessidades, a dermatologia não ia estar operando mucocele, você não teria dermatologia tratando e acompanhando pacientes de quelite actínica, você não teria otorrino com ampla atuação e principalmente caindo questões já de estomatologia na prova de residência da otorrino. Então você vai ter gerações de otorrinos formados aí que vão entender de boca, não é nem porque eles querem, mas é porque está caindo na prova, está caindo na prova tem que estudar. E mesmo se você tem o conhecimento, você vai fazer. Quando aparece um paciente assim, ele vai ser atendido porque o cara estudou aquilo, ele sabe o que fazer, ele vai resolver. E ainda tem outras áreas, como por exemplo cirurgia plástica, cirurgia de cabeça e pescoço, que também percebem isso e quando os pacientes procuram eles, o médico, justamente por também ter essa visão, né? A gente precisa mudar essa visão na população em geral de que dentista só trata de dente
eles têm os seus problemas atendidos. Não quer dizer que eles tenham os seus problemas resolvidos, mas eles encaram o atendimento, eles encaram a situação com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança que muitos cirurgiões dentistas fazem. E olha só então o quanto a gente deixa passar de perspectiva, porque a gente está não pensando como fazer o raciocínio clínico, né? Que você vai ver a lesão e vai raciocinar primeiro a partir da característica principal dela, se ela é um nódulo, se ela é uma úlcera, se ela é branca, se ela é vermelha, se ela é pigmentada, se ela é uma bolha, uma vesícula, e a partir desse grupo principal você separa as gavetas das lesões, né? E vai fazendo passo a passo aí do diagnóstico, institui uma forma de tratar o seu paciente, revisa aquilo que você instituiu. Eu também trabalho no SUS e a gente percebe isso com mais clareza no SUS, porque a pessoa ela não tem muita escolha. Ela tem que procurar a UBS de referência, e a UBS de referência, se o colega aqui não está lá, não está ligado, não está antenado, vira um drama. Então quem está fazendo atendimento do SUS tem uma responsabilidade, meu Deus, tremendamente maior ainda, porque você precisa dar uma resposta para essa pessoa. O mesmo acontece no interior. Eu também atendo em cidades do interior, trabalhei muitos anos em cidades bem pequenas, e aí lá você é o cara, você é o fim da linha. É muito difícil, às vezes, ou muito distante você encaminhar um paciente quando você está trabalhando no interior, e acontece essa mesma questão do SUS, porque você precisa ser resolutivo. E se você não tem uma resposta para dar, justamente trabalhando na boca, né, sendo assertivo nessas questões, cara, você só complica as coisas, né? O caso do paciente e também a questão do prestígio profissional. E quando você começa a dar essa resposta, para o seu grupo de pacientes, no bairro que você trabalha, na cidade menor, isso espalha como um rastrilho de pólvora. As pessoas comentam umas com as outras. Tem mais impacto, tem mais efeito do que você fazer publicações nas mídias sociais. Nas cidades grandes isso é um pouco diferente, né? E também, como eu costumo falar, assim, poxa, eu estou na linha de frente atendendo no SUS, no consultório particular, também atendo cidade pequena, atendo na capital, então eu conheço bem essas nuances assim da estômago inserido no atendimento e como isso tem repercussão na vida das pessoas e como você pode amplificar isso no seu consultório. Cláudia, vou mandar um convite para ti aqui. Se tu tiver com uma internet boa e quiser entrar ao vivo para a gente conversar. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Cláudia. E aí, como é que tu tá? Ai, tudo bem. Tô, assim, aproveitando muito mais teu curso agora. Tive um momento meio complicado no passado com essa função de Covid, muitas mudanças na vida pessoal também. E agora eu tô conseguindo retomar e assim, como é bom a gente rever as teorias para a gente conseguir qualificar o nosso atendimento, né? Quanta coisa a gente se perde no caminho e, gente, como tem demanda. Bom, eu até devia ter anotado, mas só a questão de pacientes que vieram de urgência essa semana, com queixa odontológica, abscesso e tudo mais, a quantidade de língua geográfica, toros, que nem tu falou, que tu comentou agora, a gente vai treinando esse olho, né? Eu tenho feito isso há uns bons anos e mesmo assim eu vejo a necessidade da gente estar sempre estudando, porque eu não faço só estomatologia, né? Na UBS a gente faz de tudo um pouco. E como a gente consegue resolver muita coisa sem fazer o encaminhamento, né? Não precisa encaminhar para o estomatologista para resolver determinada patologia ali, né? Treinar o olho para assim, tem alguma coisa aí que eu tenho que fazer. A gente acaba criando uma zona de conforto, né? Que com o tempo a gente para de olhar determinadas coisas. E aí quando você começa a olhar de novo e retoma as questões, se acorda, é justamente quando você está vendo, né? Tu percebe quanta coisa está passando ali e quanto resultado você pode tirar, né? Sim, nossa, quanta coisa e que existe a demanda, né? Às vezes o paciente vem com aquela queixa e tu consegue resolver
Ou agora tu estava falando, eu lembrei daquela questão assim, o paciente está com candidíase, está com candidíase, mas o que que é isso? Daqui a pouco é um HGT que está descompensado, daqui a pouco a pessoa está desenvolvendo um tumor que seja em qualquer outro local do corpo, a imunidade está lá embaixo e ninguém consegue resolver, sabe? Então, esses detalhes que a gente também faz a diferença. Eu não vou conseguir resolver a candidíase totalmente porque o HGT não está legal, está todo descompensado, então eu vou encaminhar para o médico. Isso aí depois o paciente realmente ele se dá conta, ele diz, nossa, mas foram descobrir com isso. Então a gente sim faz a diferença na vida das pessoas, né? E isso é muito bom. E conta para nós aqui a diferença que o curso Curar Transforma está fazendo para ti. Nossa, enorme. Assim, eu estou revendo várias teorias. Até esse último fim de semana eu estava revendo aquela questão da parte da inflamação. Como é importante a gente relembrar esses conceitos para tu entender aquilo que está acontecendo lá no dia a dia com teu paciente. Vale a pena eu investir num corticoide ou daqui a pouco num anti-inflamatório não esteroide? Isso tudo tu relembrando a teoria, tu consegue aplicar na prática de outra maneira, né? A gente tem outra visão e que a gente acaba, às vezes, esquecendo. E junto com o caso clínico, com o histórico da doença, a gente tem essa visão maior, assim. Então, é muito bom. Eu gosto muito de estudar. E como é bom, assim, tu tem uma didática muito boa aos casos clínicos, então é muito bom, assim, a gente dá resolutividade aos casos e a gente, eu acho que no fim do dia tu te torna tão melhor, assim, pelo menos a gente se sente, né, por tu ter dado qualidade de vida também para o paciente, né, com as patologias que ele tem. Ah, é muito fácil, que nem tu falava, vou encaminhar para o pério, vou encaminhar para endo, vou encaminhar para estômago e some daqui, seguinte. Não, não é assim. E daqui a pouco a gente está viciado naquilo, au, au, né? E não, a gente consegue resolver. E que bom isso. Então, faz muita diferença, assim. O curso, nossa, abre a cabeça. É muito bom. Esse negócio que tu falou é fantástico. É uma das coisas que mais me motiva, assim, ó. Tu dizer que quando chega o fim do dia, tu Uhum. percebe que tu teve impacto para aquela pessoa, que tu fez diferença na vida dela. Por isso que veio o nome Curar Transforma. Exatamente, é perfeito esse Transforma título. a gente também, não transforma só a vida do paciente, né? A gente Não, a é gente também. muito diferente, né? A gente também, porque a gente se põe no lugar do paciente que daqui a pouco está perambulando. Eu não consigo resolver. Já fui no médico, o médico não resolveu, me mandou passar uma pomadinha, me mandou não sei o quê, ou a vizinha que falou que é a aranha que passou na boca e a tal da herpes, né? E tu tem que explicar para o paciente aquela função assim, e como o paciente te agradece, né? Às vezes é uma coisa tão rotineira para nós e que para o paciente a gente consegue abrir os olhos, né? Então isso é muito, muito gratificante. Eu acho que vale a pena o investimento. Com certeza, aquilo tudo que tu diz a respeito de ampliar o olhar, não só fazer aquele clareamento, não, tem muito mais do que isso, né? Vamos fazer a avaliação das mucosas, dos tecidos moles, a gente descobre coisas, às vezes, que o paciente nem imaginaria e que, às vezes, a gente também não deixaria de lado, né? Tô pensando no clareamento, não antes do clareamento, às vezes tem uma lesãozinha bem escondida ali. É vincular o dente, né, ao restante da boca, né? E aquela coisa da gente não se prestar a ficar limitado. Ah, não, isso aí é a mucocele só dá na mucosa do lábio inferior. Esses dias eu vi que tu mostrou no ventre da língua, aquilo é uma mucocele, não é a rânula que é lá no assoalho. E daqui a pouco a gente está tão focado no livro ou na parte teórica, né? E não, existe
nuances e a gente tem que aprender a ir treinando o olho. Eu acho que a estomatologia é isso, a gente tem que treinar o olho, é visual, assim, para mim, pelo menos, eu tenho que ver muito caso para ir treinando, treinando o olhar, não o diagnóstico, que muitas vezes é só lá com anatomopatológico, uma biópsia, né? Não vamos entrar no mérito assim, mas treinar o olho para desconfiar, isso pode ser isso, ou isso, ou isso. Perfeito isso que tu colocou. Sabe que isso é um dos problemas dos livros, porque o livro tem uma foto, que sabe Isso. duas daquela lesão, né? Então, se o teu caso está um pouquinho diferente, já não bate, já fica na dúvida. E Não, também, não. esse é um problema quando a gente faz curso em congresso, porque aí você vê aquele monte de imagem e acabou o curso, dali uma semana, cara, não tem como lembrar aquele monte de imagem. E o curso online Isso. tem essa vantagem, as imagens estão todas lá, e tem muita Isso. imagem, né? Porque eu tenho muito caso. Então, Muito. vou mudando ali, tem muita diversidade para tu poder comparar com os seus casos, né? Muito. Acredito até que vários alunos ficam postando casos para ti também, né? Para tirar dúvida, para E, conversar a respeito. Então fica muito rico a quantidade de casos e de discussões que surgem ali, né? Eu acho que isso, nossa, é extremamente importante, assim. A estomatologia não é uma figurinha e a receita de bolo, né? Não é. É treinar, é estudar, é aquela questão que tu fala do diagnóstico que a gente vai dando, cada vez mais a gente fica com mais ânsia de investigar. A gente vira detetive, né? Vai viciando, isso. é sempre desafiador, né? Muda, assim. Você vai Isso. fazer uma restauração no dente, você olha a cavidade e já está o passo a passo ali. O diagnóstico, Isso. não, você vai construindo a parada. E na anamnese, tu vai pensando e tu vai perguntando, o paciente não te diz tudo hoje, na semana que vem ele já abre o jogo, vai tendo mais confiança em ti. É bem esse trabalho mesmo de detetive. É muito bom, eu acho muito interessante. Muita reversão de lesões, de, né, às vezes um quadro agudo do líquen plano lá que está erosivo, né, e tu faz lá o bochecho e o paciente já volta sem dor, sem a queixa, já sabe que vai te procurar, que tu, não, vamos reavaliar que pode ser que seja isso de novo. E que daqui a pouco na faculdade a gente tem um conhecimento só teórico, né? E depois no dia a dia a gente aparece lá a lesão e aí, pá, eu tenho dúvida em muita coisa ainda, apesar de estar sempre estudando. Então, como é bom ter um professor Maurício na vida para daqui a pouco, assim, como é que eu posso abordar isso melhor? Ou assim, tô perdida, não sei o que eu faço. E não é raro acontecer isso, acontece, por mais que a gente tente se empenhar, estudar e há tantos anos daqui a pouco na profissão e a gente se atrapalha, assim. E não tenho vergonha de dizer. Eu me atrapalho, Cláudio. A gente também tem pessoas com quem eu troco ideias, né? E o diagnóstico estômago também tem isso. Ninguém sabe tudo. Tem que compartilhar, trocar ideias, porque não é bem assim. A gente nunca vai dominar tudo, Cláudio. É perfeito. Eu também tenho dúvidas, também erro. E a questão é a gente confiar no método. Confiar, revisar o caso, né? Seguir batalhando e se cercar de quem pode nos ajudar, sem dúvida. Né, e passou por mim, encaminhei para o especialista uma coisa que eu podia ter resolvido. Então, isso aí me marcou, assim. Eu disse, opa, tá na hora de começar a rever lesões. Começar a olhar a figurinha de novo. E a gente deixa passar muita coisa, assim. Então, tem que estar sempre com a teoria pipocando na cabeça. E quem não fez o curso, por favor, façam, porque vale muito a pena, assim. Amplia muito a nossa visão da odontologia, com certeza. Parabéns, professor, pela iniciativa. A gente agradece muito.